ano sem seu pai, né? Um ano sem o rei do futebol. O Brasil perdeu um dos seus maiores ídolos. Como é que está sendo para a família, né? Porque a gente vê, né, a reação das pessoas, de quem amava o atleta, né? Mas como é que é para a família? Como é que está sendo esse tempo aí, um ano sem o papai? Wagner, eu gosto muito, eu acompanho muito a Ana Cláudia Quintana Arantes. Na verdade é uma nova adaptação, sabe? Porque é um ano, o primeiro ano é um ano muito difícil, porque é o primeiro ano sem ele no meu aniversário, o primeiro ano sem ele no Dia dos Pais. Então realmente é um aprendizado. A gente não tem mais a nossa validação dentro do olho dele, entendeu? E é uma forma nova de conversar usando o coração. Não é fácil, começa pela coisa mais difícil. Enfim, não é fácil. Eu acho que cada filho tem uma forma de sentir, mas é uma adaptação, é um aprender a viver e tê-lo de uma outra forma, né? Uma forma, eu converso com ele pelo coração. Eu brinco que eu digo que ser filha do Pelé hoje foi muito mais difícil do que todos esses anos, porque a gente sempre foi muito low profile, ele que era o cara, né? E aí agora a gente passou a ter uma exposição muito maior, né? E falando, e graças a Deus sempre só coisas boas. É muito bonito e tem uma gratidão enorme, assim, ouvir o que todo mundo fala, o quanto ele era humilde, o quanto ele elevava quem estava do lado dele, assim, o quanto era gostoso, o quanto as pessoas guardam com carinho aquele momento que teve com ele. Então isso sempre é um acalento para o nosso coração, mas é um aprendizado. A gente está aprendendo a ter outra conexão com ele por outras vias. Você acha que o fato de ele ter sido uma figura pública, e como foi, né, talvez um dos brasileiros provavelmente o brasileiro mais conhecido no mundo, isso diminui um pouco a dor da falta do pai? Ele está vivo hoje no imaginário das pessoas, né? O atleta do século, de alguma forma, ele é eterno, né? Pelé, ele é eterno, é uma marca que não vai acabar. Isso, de alguma maneira, diminui o sofrimento de vocês, que conviveram com ele, que conheciam ali, estavam ali no dia a dia, na intimidade do Edson antes do nascimento? Então, Wagner, aí é que tá. Tem um ponto muito importante. Você falou muito bem, Pelé é eterno, só que a gente perdeu o Edson. E o Edson sempre foi muito pontual em deixar o Pelé fora de casa. Então, o Pelé realmente é isso, é do mundo. O Pelé eu acho que não tem família, o Pelé é de todo mundo. Agora o Edson não, né? O Edson era nosso, o Edson faz falta. Então, assim, não acalenta. A saudade é gigante. E o que é gostoso, assim, é saber que de alguma forma a gente tem essa ligação. Mas não ameniza a falta do Edson. É o Edson que a gente sente falta. A gente não conviveu com o Pelé, a gente conviveu com o Edson. E como é que era o Edson na intimidade? Como que era? Então, o Edson era muito divertido. Eu já falei assim, hoje ele acordava e ligava o som, então a casa era sempre muito animada. Ele era uma pessoa que tinha muita atenção, né? São vários filhos de clãs diferentes, então ele sabia o que cada um gostava, o que cada um não gostava. Eu que não como carne, o Edinho que come carne, então sempre muito cuidadoso com todo mundo e sempre querendo agradar. Na verdade era isso, ele era um pai, um avô que quando a gente ia para o sítio ele levava tudo que todo mundo gostava para o sítio, ou quando ia para o Guarujá levava tudo que todo mundo gostava. Então ele tinha o prazer de deixar todo mundo bem e isso é muito gostoso, né? Óbvio, falhou, teve falhas, como todo ser humano, que na verdade é isso, a gente teve o humano daquela pessoa famosa, né? É óbvio que a gente teve uma ausência de pai em vários momentos, que a gente gostaria de ter um pai numa formatura, num aniversário e não tinha esse pai.
Mas ele, eu acho que de alguma forma, ele tentou fazer o melhor que ele podia com o que ele tinha, né? E cada um, eu acho que teve uma relação com ele e leva isso no coração, né? Flávia, Santos foi rebaixado, Flávia. Não sei se você entende a importância disso para um clube da do marca tamanho do Santos, do Santos. São 111 anos de história. Né? E o clube foi rebaixado pela primeira vez agora para a Série B, vai disputar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Isso nunca aconteceu na história do Santos. É verdade. Como é que seu pai, se tivesse vivo, se sentiria pelo que você conhece dele? Ele era um torcedor fanático, assim, de acompanhar, ele acompanhava o Santos, acompanhou os últimos, sofreu nos últimos anos com o Santos. Como é que ele se sentiria, na tua opinião, vendo o Santos hoje rebaixado para a Série B? Eu falo assim, fanático, eu acho que ele não era, mas ele acompanhava assim, ele gostava, tem como, né? Ele adorava o futebol. Eu acho que ele ficaria muito triste. Eu vou dar a minha opinião enquanto filha e que olhava ele assistindo futebol. Mas eu também, enquanto filha, o meu olhar é que, isso eu já falo há muito tempo, a era Pelé se encerra junto com ele. Ele foi e levou tudo. Para mim é muito claro que precisa ter uma nova fase de Santos, desde o novo Santos enquanto espaço, da nova vila. Eu sei que isso é muito delicado de falar, existe várias colocações e pontos, né? Os que defendem que não, os que defendem que sim, mas eu entendo. O meu olhar é que, assim, gente, acabou a era Pelé, isso não vai ser esquecido jamais, mas precisa construir uma nova história para o Santos. Então, por isso que o Santos foi para a segunda divisão, sabe? É uma coisa de energia. Ele levou, ele foi embora, ele levou. E foi justamente, né? Na época, olha o período. E no campeonato que homenageou teu pai. Exatamente, exatamente. Então, para mim, eu acredito muito em energias, em ciclos, e para mim isso é muito claro. Acabou esse ciclo, gente. Tem que ter um ciclo novo, um estádio, né? Uma vila nova. Nada vai, não vai se apagar toda a história, não tem que se apagar. Isso tem que ser sempre lembrado e elevado, mas tem que fazer uma nova história. Uma nova história. Porque esse ciclo que você está falando, né? Você está falando do ciclo dele até o final da vida dele. Exatamente. Né? Não como atleta. Não, né? Exatamente, o final da vida dele. É muito curioso. É muito curioso. Eu não acredito em coincidências por isso. Eu não acredito. Eu acho que as coisas são totalmente sincrônicas. Então tem um dedo dele. Tem um dedo dele. Gente, vamos lá. É verdade. Flávia, obrigado, querida. Obrigada a você. Obrigado mesmo. Deixa eu falar o livro. Sim, pelo amor de Deus. Você está aqui por isso, você exatamente. Tá aqui no Museu do Futebol. Esse livro é a coisa mais linda, por quê? De novo, voltando àquilo que eu te falei logo no início, Pelé é gigante. Pelé não é de ninguém, Pelé não tem família, Pelé é do mundo. Só que o Edson, ele abnegou a vida dele exatamente por esse cara. E eu acho que a humanidade do Pelé é o Edson. Então a gente tem que falar do Arantes do Nascimento, a gente tem que falar do menino que prometeu para o pai que ia vencer uma Copa do Mundo, que foi ali que tudo começou, entendeu? Foi quando o Brasil perde a Copa de 50. Exatamente. Pro Dondinho, porque veio meu avô chorando. Imagina, o menino tinha 10 anos, que tem consciência de saber o que vai acontecer com a vida, né? Então ele faz uma promessa de amor. E quando o Celso trouxe essa ideia, eu amei, porque o meu podcast, eu tenho o podcast O Legado do Rei, a ideia também inicial é trazer essas histórias do Edson, né, do que tem da vida por trás do Pelé, de quem vivia, né, a vida que não era do Pelé. Então, quando o Celso trouxe essa história, eu fiquei apaixonada, porque ele fala do Dico, ele fala do Edson, ele fala do Edson criança. O Celso é o autor do livro, e que foi quem escreveu As Joias do Rei, o livro que falam dessas peças todas que você me perguntou. Todas as peças que estavam separadas lá no Guarujá, nessa casa na Resedates, o Celso catalogou num livro lindo, chamado As Joias do Rei, e agora ele escreve...
Celso de Campos Júnior escreve a história Dico, o menino que morava no coração do Pelé, que é onde tudo começa nesse menino, né? A história toda começa nesse menino. Então, esse livro é mais voltado para o Edson, né? Para o menino que estava ali dentro Exatamente. Exatamente. da figura do Pelé. E é um livro que é para ser contado de pai para filho, para que o pai leia e conte as histórias, começa a história, né, da onde surgiu esse Pelé, como esse Pelé surgiu, né, de como aquele menino pequeno, se pode dizer que ele sonhou, mas que, né, que começou a projetar o Edson, o Pelé lá na frente, né? Então é uma história muito linda, é uma homenagem para o Edson e eu fiquei super encantada, super, porque de novo eu falo, é a humanidade do Pelé é o Edson e a gente tem que trazer o Edson sempre, 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 porque sem o Edson o Pelé não existia.